Quantos querem ouvir uma palavra nessa noite? Eu tenho uma palavra bem simples para mim estar compartilhando com vocês. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o seguinte título: Deus quer te abençoar. Quantos acreditam que Deus quer te abençoar? Que bom. Abra comigo aí a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 8. É o 5º livro da sua Bíblia. Enquanto você encontra, eu quero orar. Pai, nós estamos felizes em poder estarmos aqui na Tua presença. E mais uma vez nós queremos dizer isso ao Senhor. Estamos felizes. Nós entendemos que somos bem-aventurados, somos privilegiados por poder estar na Tua presença, Jesus. O Deus vivo, o Deus único, o Deus soberano. E nós também somos gratos pela maneira como o Senhor Espírito já ministrou em nossos corações por meio do louvor, da adoração. Mas agora nós queremos ouvir também a Tua voz por meio da Tua palavra. E eu te peço, Espírito de Deus, usa aqui esses lábios, coloca as palavras nos meus lábios, palavras que venham ser palavras assim, ó Deus, simples. Me ajude a ser objetivo, mas que venham ser palavras cheias da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Jesus, abra o entendimento espiritual para que os Teus filhos possam ouvir e entender a Tua palavra. Que haja cura, que haja milagre, que haja salvação, que haja batismo com Teu Espírito, que haja avivamento, que haja fortalecimento na fé, que haja milagres nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler um texto que eu particularmente acho ele muito lindo. Tenho aqui minha Bíblia toda sublinhada nesse capítulo 8 de Deuteronômio, onde fala dos benefícios do Senhor para com o povo dele, de Israel, o povo do Antigo Testamento. Mas eu quero ler do versículo 7 em diante. Vamos acompanhar aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Está escrito assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, de cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza, e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pode aplaudir também, porque o Senhor é digno. Aleluia. Só de você ler essa palavra e você entender o Espírito que está por detrás dela, é o suficiente para você ser mais do que abençoado. Então eu quero falar subordinado a esse tema: Deus quer te abençoar. Irmãos, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é o livro do princípio, o livro do começo, e discorrendo em toda a palavra de Deus até o Apocalipse, nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia e não temos nenhuma dúvida: Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar sua criação. Deus tem prazer em abençoar
os seus filhos. Muitos, mas muitos mesmos, muitas pessoas acreditam num Deus transcendente, um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. Porém, Ele é apenas um Deus transcendente, que transcende todas as coisas, mas que não tem contato com a sua criação. Muitos acreditam assim. Muitos acreditam no panteísmo, que Deus é tudo em todos. Então tudo que você vê é Deus, as montanhas são Deus, as pessoas. Mas, de fato, a Bíblia nos ensina que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele de fato é um Deus transcendente, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Ele está assentado num alto e sublime trono. Só que Ele também é um Deus imanente, ou seja, Ele é um Deus que interage, é um Deus que se manifesta na sua criação, é um Deus que também tem prazer em ter contato com a sua criação e especialmente com os seus filhos. Quantos aqui são filhos de Jesus? E esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Este é o Deus Pai que Jesus veio manifestar através da vida dele. Um Deus que se preocupa sim com a sua criação, com seus filhos. Um Deus que enviou o próprio Jesus para morrer por toda a humanidade. E esse texto que eu fiz questão de ler aqui como base, ele fala dos benefícios de Deus para um povo que Ele mesmo, Deus, havia libertado lá do Egito. Egito é símbolo do mundo. E é interessante porque esse povo não fez absolutamente nada que merecesse a bênção de Deus, mas Deus achou graça neste povo e libertou esse povo, tirou eles da escravidão, da miséria, como a minha esposa pregou com tanta graça domingo. E Deus abençoou esse povo, como Ele olhou para mim e para você, e Ele nos tirou lá do mundo, do Egito, para nos abençoarmos. Agora, quando você olha esse texto, é muito bonito, porque fala do que Deus projetou para esse povo. Então nós lemos sobre o Senhor colocando eles numa boa terra, o Senhor dando comida para eles sem escassez, o Senhor dizendo: olha, não vai faltar nada para vocês, o Senhor dizendo para eles: vocês vão edificar boas casas, os gados, os rebanhos de vocês vão aumentar, vou acrescentar prata, ouro, vocês vão viver uma vida digna. Então somente não se eleve o coração de vocês depois de todas essas bênçãos, achando que é pela força do braço de vocês. Antes, vocês lembrem que sou eu, o Deus que te dá força para adquirires riqueza. Agora veja bem, esse mesmo Deus que tinha prazer e que sempre teve prazer em abençoar o povo dele da velha aliança, gente, Ele é o mesmo Deus que tem prazer em nos abençoar através de Cristo Jesus. Quantos acreditam nisso? Você pode anotar e depois ler na tua casa, na sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, no versículo 6, fala de Jesus como um mediador de uma aliança superior à aliança que Moisés havia feito com aquele povo. Fala de Deus tendo para nós, o povo da nova aliança, promessas superiores às promessas que foram liberadas para o povo do Velho Testamento. Então todas essas promessas que nós lemos e tantas outras, Deus tem para mim, Deus tem para você. Você recebe isto? Agora, qual é o grande problema? O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que muitos de nós, de fato, fomos libertos lá do Egito, do pecado, reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, só que a nossa mentalidade ainda não mudou. A nossa mentalidade ainda está cheia das coisas do mundo, está cheia de idolatria, está cheia de religiosidade, e às vezes a gente não consegue acreditar num Deus tão bom como este, que tem prazer em nos abençoar. Então pessoas religiosas, gente boa, gente honesta, mas que fala, tudo que acontece de ruim na vida, foi Deus que quis, é o meu karma, é assim que Deus quer. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Deus, o Deus da Bíblia, que se manifestou através de Jesus para nos salvar, é um Deus que tem prazer em nos abençoar. E eu quero de uma maneira bem simples, porque
Esse é o propósito da mensagem, abrir a tua mente para crer que Deus, Ele tem prazer em abençoar você. E eu quero então, de uma maneira simples, falar sobre algumas bênçãos que Deus tem prazer de nos abençoar. Só que antes de eu ler ou falar sobre essas bênçãos, gente, eu quero ler para vocês um texto do Evangelho de São Lucas, que eu amo de paixão esse texto, porque esse texto fala dos anjos e das multidões dos exércitos celestiais. Eles se manifestaram quando estavam anunciando a vinda ou o nascimento do Messias, de Jesus. E eu acho lindo as revelações que esses seres angelicais, celestiais, eles trazem para nós. Vamos ler Lucas capítulo 2, no versículo 10. Eu trouxe aqui a versão King James, a versão americana, para uma compreensão melhor dessas revelações. Olha só: todavia, o anjo lhes revelou. O anjo aqui estava revelando aos pastores mesmo de ovelhas, que eles estavam ali, iriam contemplar o menino Jesus. Então olha só: todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para quem, igreja? Me ajude, para quem é as notícias de grande alegria? Todas as pessoas. Diga assim comigo: o Evangelho é boas novas, boas notícias. Diga assim: é para todos. Olha o versículo 11: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. No versículo 13: e no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. Olha o que eles entoavam, versículo 14: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quantos recebem a graça de Jesus? Porque é muito lindo. Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra. A quem? A todas as pessoas que recebem a sua graça, o seu favor, a sua bênção. Este final de versículo 14, na versão contemporânea, fala: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Diga assim: Deus quer o meu bem. Isso é importante você acreditar, meu irmão, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que buscam a Ele. É o Deus bíblico, é o Deus da Bíblia. Então, rapidamente, a título de reflexão, eu quero falar sobre algumas bênçãos que Deus tem prazer em nos dar, começando pela bênção que é a mais importante, que é a bênção da salvação. Quantos acreditam que Jesus, Ele tem prazer em salvar o homem? Ele tem prazer. Não é da vontade do Senhor que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se o inferno, infelizmente, a cada dia está sendo povoado, não é porque Deus quer, porque é da vontade dEle que nenhum se perca. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o Satanás e os teus anjos. Mas infelizmente a gente rejeita essa graça, muitos rejeitam. 1 Tessalonicenses 5:9 está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos o quê? A salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, ele fala que o fim, objetivo da nossa fé é a nossa salvação. Porque você pode ter carro, pode ter casa, pode ter uma família feliz, você pode ter tudo, mas se você não tem a convicção da tua salvação, você não tem nada. Se você não tem alegria, se você não tem o gozo da salvação, você não tem nada. Se você não tem a evidência de um salvo, de alguém que ama a Deus, que ama a Bíblia, que ama orar, que ama estar em comunhão, você não tem nada. É a maior bênção que Deus quer nos dar, é a bênção da salvação. João 6,37, Jesus, Ele prometeu:
todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Ele não lança, porque Ele tem prazer em salvar. Mas uma segunda bênção que Deus tem prazer também em nos dar, é a bênção da paz. Como é bom viver em paz. Como é bom viver em paz. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 17, está escrito que Ele, Jesus, veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, nós os gentios, que hoje somos a igreja de Jesus, e paz aos que estavam perto, o povo judeu, o povo de Jesus segundo a carne. Agora, olha o que Jesus disse em João 14, no versículo 27, deixo com vocês a paz. Jesus estava falando para quem? Alguém me ajuda? Para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus? Para você, para mim. Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Então, é uma bênção maravilhosa que Jesus, Ele tem prazer de nos dar, a bênção da paz. Não é a paz que o mundo nos oferece, uma paz momentânea, transitória. É uma paz onde você vive em estado de paz. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, se está faltando paz no teu casamento, paz no teu coração, paz na tua alma, paz na sua família, paz no teu trabalho, Jesus, Ele é o príncipe da paz, e Ele quer dar essa bênção para você nessa noite. Porque, irmão, não existe uma bênção maior do que a paz. A paz é maior do que qualquer tipo de prosperidade, de bem terreno. Paz, paz. E Jesus veio nos dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz reinando em nós. Mas também Jesus, Ele tem prazer de nos dar outra bênção que é inegociável, pelo menos ao meu ver, que é a alegria. Alegria. Irmão, duas coisas, ou irmãos, duas coisas que eu não negocio na minha vida, é paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Esses dias bateram no meu carro pela primeira vez. Eu cheguei em casa comentando com a minha esposa, com a minha filha: pai, mas o senhor está assim, calmo. Eu falei: você acha que você vai roubar minha paz? Vai tirar minha alegria? De jeito nenhum. Olha o que Jesus, Ele disse, João 15, versículo 11. Está escrito assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja como? Completa. Deixa eu dizer para você, você não precisa de algo para ser alegre, feliz. Você não precisa de prostituição, você não precisa de drogas, você não precisa de balada, você não precisa de orgia, você não precisa de sexo para ser uma pessoa alegre, porque o Espírito Santo, Ele te dá alegria, e uma alegria verdadeira. Eu quero falar com muito carinho e respeito para você, meu irmão. Não é te confrontando não, mas é te desafiando, com todo respeito e carinho. Se você diz que tem Jesus, que recebeu Jesus, mas você não tem alegria, é porque você ainda não sujeitou a sua vida totalmente a Ele. Porque, irmão, irmã, nada e ninguém pode roubar a nossa alegria. Você entende isto? Nada e ninguém. Jesus, Ele nos prometeu uma alegria completa. Jesus, Ele estava indo para a cruz do Calvário morrer por nós, e Ele anunciou isto aos seus discípulos, dizendo: chegou a minha hora, eu preciso ir, vão me entregar nas mãos de pecadores, eles vão me crucificar. E diz a Bíblia que os discípulos ficaram muito, mas muito tristes, porque agora eles não teriam mais o Messias, o Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que protegiam eles. E eles ficaram muito tristes. E aí Jesus disse isso em João 16, no versículo 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, porque Jesus estava indo ser crucificado. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Aleluia. Ninguém pode tirar a alegria do Espírito Santo na sua vida.
é uma questão de posicionamento, é uma questão de fé. Voltando, paz, alegria, você não negocia. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito que ninguém tire a minha alegria, a minha paz, porque o Senhor prometeu que nos daria, e nos daria completa, e ninguém poderia tirar ela de nós. Não negocie alegria, até na tribulação. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele fala: tende por motivo de grande alegria quando passardes por provação. Até na prova, até na tribulação, é possível você se alegrar. É possível você se alegrar, porque é uma bênção que Jesus veio trazer para nós. Quantos recebem essa bênção? Mas Deus também tem prazer em nos dar prosperidade. Deus tem prazer em prosperar o seu povo. Prosperidade não é só para o povo de Israel, é para nós, igreja, também. Eu não estou falando de ostentação, eu não estou falando de riquezas apenas terrenas, no sentido da gente ser avarentos, presos nas coisas deste mundo, mas eu estou falando de prosperidade para você viver uma vida digna. Jesus tem prazer em te prosperar também. Diz a Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, que ele, Jesus sendo rico, ele se fez pobre, para que por meio da tua pobreza nós nos tornássemos ricos. E ricos ali também não quer dizer que todos nós seremos milionários, mas que nós viveríamos uma vida digna. Quantos acreditam que Deus tem prazer em prosperar? Tem muita gente fechada, não prospera porque tudo é pela fé. E se você não acredita nessa bênção, meu irmão, eu repito, eu não estou falando de ostentação, eu não estou falando de você ficar desfilando moda, de você ficar competindo com as pessoas, quem tem mais. Estou falando de você ter uma vida digna. Olha o que está escrito no Salmo de número 35, versículo 27, Salmo de Davi: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus, presta atenção, Davi, ele escreveu essas palavras inspirado pelo Espírito Santo, por isso que faz parte do cânon sagrado. E ele escreveu: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Então o Senhor, ele amava ver Davi prosperar. E por que você acha que Jesus não tem prazer em ver você prosperar? E por que você acha que quando você pede uma casa para o Senhor, ele fica zangado com você? E por que você acha que quando você pede um carro melhor, porque o teu carro está quebrando demais, Deus vai ficar zangado com você? Irmão, nós precisamos mudar a mentalidade. E eu repito, eu não estou te ensinando a ser uma pessoa apegada aos bens desse mundo, mas você ter uma vida digna. Como eu falo aqui muitas vezes, como é bom você ter dinheiro, ir no mercado, passar no caixa e ver o filho de uma pessoa querendo um doce, e você falando: eu pago para o seu filho se você me permitir. Vendo alguém passar uma compra e às vezes não ter dinheiro para levar, falar que: olha, se você não fazer questão, tem dinheiro, eu posso pagar para você. Isso é bom ou não é, gente? Você vê um filho, um vizinho passando necessidade, e fala: olha, eu posso te abençoar com uma cesta básica. Não preciso nada da igreja, não. Da igreja deixa o pessoal lá, eu posso te abençoar. É por isso que muitos não entendem o princípio do dízimo, da oferta. Não tem nada a ver com você achar que o devorador vai acabar comigo se eu não dizimar. Não, a gente dizima, a gente oferta por um ato de generosidade, de amor. Não é porque a gente é obrigado, aqui ninguém é obrigado a dizimar. Pensa num povo fiel, é o povo dessa igreja, sempre foi. Pergunta para o Wander, né, que sempre foi o tesoureiro da igreja. Nunca nós atrasamos um dia um aluguel, uma conta, nunca, jamais. Povo sempre fiel, mas é porque é um povo que sabe generosidade. Deus prospera gente generosa, mas você tem que acreditar que Deus tem prazer em abençoar você, a tua empresa. Jesus abençoa a minha empresa. Eu quero que o Senhor alargue as minhas divisas para mim abençoar mais família, empregar mais gente. Mas Deus também tem prazer em nos dar saúde. Quantos acreditam nisso? Está escrito, o profeta Isaías profetizou no capítulo 53 que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando você lê a tua Bíblia, em Mateus capítulo 8, Jesus, ele começou o ministério curando muitos enfermos, paralíticos, e lá está escrito: isto aconteceu para que se cumprisse a promessa do profeta Isaías, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia.
E é por isso que está escrito em Deuteronômio 28, se o inimigo vier por uma porta contra a sua vida, por 7 tem que fugir de você. Porque você não pode, meu irmão, nós estamos aqui nesse mundo e às vezes sujeito a vírus, a bactéria, mas tudo bem, esse vírus pode vir na minha vida, mas sem comiseração, tadinho de mim, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, eu repreendo a doença, eu repreendo o câncer, eu repreendo a paralisia, eu repreendo o mal, eu repreendo no nome de Jesus, eu estou curado pelas chagas de Jesus. Posicionamento, fé. Agora, João, inspirado pelo Espírito, ele escreveu na terceira carta dele, a um homem chamado Gaio. Nós não sabemos muito quem é ele, mas olha o que João disse no versículo 2: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tendes o quê? Saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, Deus também deseja que a tua saúde vá bem, como vai a tua alma. Você que foi salvo, como vai o teu espírito? Quantos recebem essa bênção? Gente, Jesus não fica triste quando você pede para Ele curar você. Ele se manifestou para curar. E por fim, Deus também tem prazer em nos libertar. Eu nem vou falar muito sobre isso, que a pastora pregou com tanta graça domingo. Ele tem prazer em libertar você. Quando Jesus iniciou seu ministério, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Ele abriu o rolo santo, as escrituras, e Ele abriu o profeta Isaías, e Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar o que a igreja? Liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus tem prazer em livrar você do pecado, Jesus tem prazer em libertar você dos vícios, Jesus tem prazer em quebrar todas as correntes que ainda te prendem lá fora, meu irmão, porque está escrito que foi para isso que Ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E não adianta você só receber Jesus, confessar com a tua boca e não acreditar nisso que nós estamos falando. Se posicionar, agir de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, porque tudo é pela fé, pela graça, como nós lemos os anjos anunciando, para a gente que recebe a graça de Deus. E eu quero encerrar lendo um texto que eu acho lindo, são palavras do nosso mestre, de Jesus, Mateus 7, no versículo 7 até o 10, até o 11, Jesus disse assim: peçam e lhes será dado. E olha aqui para mim, por gentileza, por favor, claro, Jesus aqui não estava nem falando para discípulo, Ele está falando para toda uma multidão. Isso aqui ainda está no contexto do sermão da montanha, que começa em Mateus 5, para toda a multidão. Ele estava falando para toda a multidão: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia! Deus quer te abençoar, e tudo que você precisa é receber a palavra pela fé, se posicionar e entender que não é pelo teu mérito, não é pela tua santidade, é pela graça de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.